Muito bem, Jefferson, aqui. Vamos conversar um pouco. Seja bem-vindo. Obrigado, muito obrigado. Bem-vindo à Café Artes, essa apresentação. Fico muito feliz que você aceitou o nosso convite. Eu fico muito grato pelo convite, tá? Muito obrigado. Legal. Jefferson, mas conta pra gente. Me fala um pouco sobre a sua carreira, como que ela começou, onde que começou a coisa da música na sua vida. Faz tempo já. Dá pra São ver pelos longos cabelos anos, brancos já, né? Faz parte, ué. Tem bastante tempo. Então, na verdade, eu comecei por um incentivo assim, de um primo meu. Inclusive, ele esteve aqui tocando com o pessoal dos Tangarás, o João. Joãozinho. Olha! Eu via ele tocando, eu gostava muito, né? De sempre ficar perto, ouvindo. Me incentivou. Comecei a praticar, né, o instrumento depois de um tempo. Que era qual? O violão. Era violão? Era o violão. Parece que tudo começa Aliás, no violão, o violão, né? geralmente é a base de tudo. Certo. A gente costuma dizer que o violão é a base porque nele a gente tem a melodia, a harmonia, né, o ritmo. Então, o violão, para qualquer instrumentista, quem queira aprender um teclado, bateria, qualquer outro instrumento, o violão costuma ser a base, né? Entendi. Que é através dele que desenvolve tudo. Que o resto vem. Isso. E aí você ouvia esse seu primo, aí você... Eu ficava louco, né? Vendo aquilo ali. Você tinha quantos anos? Eu era bem pequenininho, O pessoal que é mais antigo vai lembrar desse termo balaustra. Cerca de balaustra. Eu não tinha ainda o violão, então eu pegava uma... Sabe o que é isso? Eu sei, cerca, é a né? ripa da... A ripa, isso. Da cerca. A gente que é aqui do interior, a gente conhece. Eu batia um prego em cada ponta, amarrava uma linha e ficava ali, pequenininho. Ali, brincando com aquilo ali. Até que chegou um dia, minha mãe perguntou, era Natal. O que você quer de presente? Você quer essa bicicleta aqui? Ele me mostrou uma bicicleta. Falei, não, eu quero aquele violão. Qualquer criança ia querer uma bicicleta. Claro. Né? Eu preferi o violão. E ela me deu esse violão. Ai, meu Deus. Mas não imaginando, né, que acho que ela pensou, tá bom. Ele vai brincar um pouco, né? E eu peguei ali, arrumei uma revistinha, onde mostravam ali como faziam as posições e tal. Você aprendeu sozinho, então? Sozinho. Sem o curso? Também não tinha, né? Na época, tinha, mas era muito... Tinha o Luiz Fontana. Ah, é mesmo. Lembra do Luiz Fontana? Lembro, nossa. Então. Tocou muitos anos aqui em Cafelândia, né? Abraço até pro pessoal lá, tá? Mas eu não tinha acesso. Só que era um curso particular, era isso, particular, né? Uhum. Então a gente não tinha acesso. Não dava pra pagar. Não dava, Uhum.
Então eu tive que apelar para me trancar no quarto e passar o dia todo ali. E é interessante, você falou das revistinhas, né? Elas existem até hoje, não existe? Hoje em dia essas revistinhas de violão? Existe. É muito raro achar. É que as pessoas pegam tudo na internet, né? Com a internet ficou... Mas a banca, eu lembro que tinha muita dessas revistas, disso, né? Que vinha com as músicas, as notas. Eu ainda tenho algumas coisas lá em casa. Ah, não acredito. Eu tenho revistinha de música. Que incrível. Que mostrava o braço ali, como que fazia. A posição e tudo mais. Então eu fui aprofundando. E como que foi do violão para a guitarra? Na verdade, os dois são praticamente o mesmo instrumento. Certo. O que muda um pouco é a técnica, né? Isso que o Vitor estava falando. A técnica muda bastante. Falando nisso, eu estou praticamente sem nenhuma, né? Porque esse tempo todo parado, de né? Pandemia, né? Então, falha muita coisa, né? Certo. Mas é praticamente o mesmo instrumento. As cordas são as mesmas, é tudo a mesma coisa. Então não tem muita dificuldade de pular de um para o outro. A vantagem é que o violão a gente leva para a beira de um rio, num churrasco, qualquer canto, a guitarra tem que estar ligada, né? Ela precisa da energia elétrica, Isso, né? Mas de resto é... Quem toca violão toca guitarra e vice-versa. Ô Jefferson, mas você tem uma preferência, você? Você fala assim, eu gosto muito mais de guitarra ou não? Eu gosto mais de guitarra. Certo. E isso que o Vitor fez hoje eu achei demais. Top, né? Muito legal. Eu gosto muito disso. Que é esse improviso, né? Exatamente. Momento que é você, o seu ouvido, o seu sentimento. Exatamente, né? Não tem muita regra. Isso. Não é? Isso. É isso. Só que é assim... eu optei por fazer essa música para mostrar para o pessoal que não é só rock que a gente toca, não. Isso é importante. Tá? Porque a guitarra também, ela tá por detrás de muita música. Sim. A gente tem no pop, a gente tem ela em vários estilos musicais, sim, não é? Sim. Ela tá lá. É que às vezes o espectador, a plateia, ela não... eu acho que isso que é importante. Às vezes a plateia não consegue ouvir. Quer dizer, ela tá ouvindo, mas ela não sabe diferenciar, né? Putz, aquilo ali é uma guitarra tocando, né? Isso. Às vezes a voz do cantor cobre tudo. Isso, não é isso? A gente que toca... A gente que é músico, a gente ouve diferente, ouve cada instrumento. Olha, então, me explica isso. A gente ouve um teclado, ouve separado o baixo, ouve tudo. Eu sei que não era assim porque eu não nasci músico, né? A gente vai estudando. Foi aprendendo. Isso, mas no começo era uma coisa só. Nossa, que música legal! E aquele batidão... Mas com o tempo a gente vai aprendendo a ouvir só o contrabaixo, só o teclado, cada instrumento. Mas mesmo na hora que tá todo mundo tocando, você consegue diferenciar. Sim. E consegue saber, tipo, por exemplo, se alguém errar, por exemplo. Sim, assim, principalmente. Essa pessoa errou. Geralmente né? A gente Nossa, dá que aquela incrível olhadinha, isso, assim. Né? Porque eu acho que essa parte também é um desenvolvimento intelectual, né? Sim. É uma parte do intelecto do músico que começa a se expandir. A gente desenvolve uma outra parte que tá lá latente na gente. E que precisa ser estimulada com a prática, exatamente. Né? Você tem que tocar, você tem que ouvir alguém tocando. Isso. Você toca outros instrumentos, né? Você passou por outros instrumentos ou não? Eu toco bastante outros instrumentos. Menos os de sopro por causa da embocadura, né? Certo. Tem instrumento que chega a machucar mesmo. Uhum. A gente tem que fazer força. Conheço as notas e tal, mas não fiquei neles. Mas a maioria dos instrumentos de corda e teclado eu conheço. Pela teoria que eu adquiri no violão, tanto tempo lá trancado, estudando e lendo. E... Te trouxe esse conhecimento, sim, né? Sim. Ô Jefferson, e partitura, hein? Você acha difícil? Você lê as partituras? Olha, eu leio. Ou você toca de ouvido mesmo? Os dois. Faz os dois. É importante. O pessoal costuma ter um pouco de preconceito assim no estudo, né? Eu imagino que sim. Por isso que eu cheguei nesse lugar. Quando eu vou ensinar, chega na hora da partitura, o pessoal cai fora. Fala, não, mas eu não vou tocar na orquestra, para que eu vou aprender? Já associa a partitura à música clássica, exatamente. Né? Ela não acha que tem na música popular. Aí eu falo, poxa, mas é uma coisa a mais que você está ganhando. Né? Era para ser o contrário. Uhum. Mas assim, a dificuldade que a gente tem
por exemplo, a gente bate o olho aqui e já lê Café Artes, não é isso? Certo. Porque desde pequenininho a gente aprendeu o beabá, né? E nos alfabetizamos. Lá, exatamente. Então lá é a mesma coisa. Então a gente começa com umas peças mais fáceis, né? Claro. Os valores das notas e onde estão as notas e vai evoluindo. Nossa, que incrível. Não tem tanta dificuldade assim. Claro que para chegar à leitura de primeira vista assim é mais difícil, né? Você tem que estudar muito. Tem que saber muito. Mas é importante saber os dois. É o que a gente chama de analfabeto musical, tem isso também. Sim. Né? De repente a gente tem uma música autoral e é importante isso. A gente tem que registrar. E aí como que vai fazer? Então, né? Como você tem que saber a nota, não é? Você tem que saber, você tem que pôr no papel. Você tem que colocar no papel. Porque então, quando uma tem forma o registro da música, não registra o som, não é isso? Registra a partitura. A partitura, Entendi. Sim. Então você registra a partitura, vai no cartório, tudo certinho e tal. É assim que funciona. E até para escrever a melodia, né? Eu penso que você tem que colocar no papel para que outras pessoas possam tocar. E penso que também para você pôr outros instrumentos. Exatamente, exatamente. Já pensou quanta coisa eu teria perdido se não fosse, né? A gente pega Bach, Beethoven, todas essas coisas. Sim. Não teria perdurado, né? Não. Porque hoje, se eu penso numa música... Mesmo porque não tinha como gravar músicas muito antigas, não tinha como ser gravada. Elas são conhecidas porque as partituras resistiram. Resistiram, exatamente. É um registro histórico. Então, hoje, se eu penso numa música e quero compor, eu chego ali no celular, gravo, escuto a hora que quero. Facilitou o processo. Naquela época não tinha isso, então tinha que ser tudo registrado. Eu ali. acho que é uma questão meio de preguiça mesmo, né? Porque é a parte mais teórica da coisa, isso, né? Então, o legal é pegar e já sair tocando, né? Porque eu acho que também o teatro é a mesma coisa. Né? O aluno chega lá para aula de teatro, ele já quer subir no palco, já quer que acende uma luz, já vão pôr um figurino, Só que, obviamente, não sabe fazer nada. Não tem condições de se apresentar para uma plateia. E aí tem toda a parte teórica do teatro, as peças, tem que ler, tem que estudar autor. Sim. E muita gente nesse processo já desanima. Exatamente. Porque o teatro não é um stand-up onde você improvisa uma piada. Ele tem toda uma estrutura técnica. Isso. E muita gente aí já... não gostei. Fica realmente aqueles que têm essa paixão. Exatamente. E quem fica vai dar valor nisso lá na frente. Vai dar valor. Depois que a gente vai pensar, poxa, então era por isso que eu estava aprendendo aqui. Aí chega uma hora que parece que abre uma a coisa porta. Clareia, isso, né? E eu acho legal isso que a gente está conversando aqui, porque eu penso que o público, né? É claro que aqui no interior de São Paulo nós não temos assim o contato direto com a música clássica. Sim. É pouco. Se eu for pensar, por exemplo, em capitais, se eu for pensar até em outros países, onde a música clássica ela está inserida até na formação da criança, né? Então, é claro que a música clássica dela vai nascendo todos esses demais estilos e movimentos, e ela tem como base as partituras, a leitura musical. Então, a criança, independente se ela é música ou não, meio que ela conhece. Isso. Ela pode não saber com profundidade, ela pode até não saber ler ou compor, mas ela conhece. Exatamente. Ela sabe o que é uma partitura, uma clave de sol, um ré, um dó, enfim, ela conhece. E isso faz com que ela, enquanto plateia, valorize o músico. Exatamente. Valorize a arte. E eu sempre sinto que a falta, às vezes, de valorização, esse olhar meio torto que algumas pessoas têm, é falta de conhecimento de tudo que está por detrás. Até você chegar aqui, tocar um instrumento, tem muita coisa que aconteceu, não é? Então, por isso que eu achei bacana da sua parte, tá? Colocar o pessoal que geralmente está por trás lá das cortinas ali, de todo o cenário que está acontecendo, né? Porque realmente é um pessoal que fica meio esquecido ali. Mas a não ser na hora do solo de guitarra e aquela coisa. Ô Jefferson, mas pensa bem, vamos ser realistas agora. Pensando no nível dos cantores, até os nacionais. Se a gente tirar a banda, se a gente tirar a orquestra, dá um microfone para essa pessoa e falar assim, faz aí um show de 1 hora só com o seu gogó. Você acha que as pessoas aguentam? É uma gente bem desafinada, desculpa. Exatamente. Se essa voz não passar ali por uma correçãozinha no computador, tem muito cantor famoso que é assim, não é? Eu costumo dizer
que ele não dá um show. O show é a junção de tudo isso, Exato. de todos os instrumentos, da iluminação. Eu vejo assim, a iluminação ela muda tudo. Isso. Ela traz o clima, ela traz a atmosfera, não é? Isso, então, essa junção de linguagens, de expressões artísticas, é que faz o show valer a pena. Exatamente, é o que causa a emoção. Total. Só que nem sempre o músico instrumental... Nem sempre ele é reconhecido como a estrela daquele show. Só realmente nesses momentos que, de repente, aquele guitarrista vem à frente, permite que ele faz aquele solo, liga aquele ventilador no cabelo dele. Só nesses momentos mesmo. Mas na coisa toda passa desapercebido. Passa. Fica ali o cantor... cantando. O canarinho ali, às vezes mal cantado, né? Se o instrumento não estiver dando a cobertura, aquele show parece que não vai para lugar nenhum. Não tem como. A ideia era essa mesmo. Por isso que eu queria muito trazer os instrumentais para que as pessoas pudessem conhecer vocês, conhecer os instrumentos e começar a ter um olhar mais crítico, mais erudito, mais depurado para uma apresentação musical. Ver que o palco está cheio de artistas. Exatamente. E que não é só aquele cantor, é uma galera tocando. Isso. Jefferson, e é uma galera que ralou para fazer muito. Ali, né? E eu, inclusive, não sei, não quero menosprezar a parte do canto de ninguém, obviamente, mas eu penso que dominar o instrumento, que não é a sua voz, eu penso que é um trabalho bem mais difícil, laborioso, do que você dominar a voz. Porque muitas vezes também a voz, né, parte dela já é o que ela é. Isso. É a nota que você atinge, é onde eu consigo fazer. Então, meio que eu vou cantar o que dá. Já tá ali com você, a hora que você quer tá ali. Não tem como você ter outra voz, né? Quem é soprano, quem é não sei o quê. É o que é. É o timbre, é o tom, é onde eu chego. E se tentar mudar, fica esquisito. Não dá, né? Tem gente que não tem como. Agora, o instrumento é muita coisa. Igual você falou, tipo, com a guitarra, você pode fazer diferentes estilos. Você pode oscilar entre estilos musicais, só que você tem que estar muito preparado para isso. Exatamente. Igual o Vitor falou também, tipo, começa ali numa coisa de rock, numa vocação, num gosto, mas de repente encontra um mercado sertanejo, aonde eu tenho que, de repente, me colocar para tocar aquela música, mas tem que aprender também aquela sonoridade, né? Sim. É outro lugar estético. Sim, exatamente. Ô, Jefferson, hoje você vive de música ou você tem outro trabalho? Hoje eu trabalho com música. É a sua profissão. Mais aulas. Do que o show. Até pela pandemia, né? Mas um pouco antes até já estava meio fraco a coisa, né? Eu acho. Mas você já chegou a fazer a apresentação sem o cantor? Só instrumento ou não? Sempre tem o cantor? Geralmente com o cantor. Com o cantor. Sim, tem que ter os canarinhos eles ali que atraem a plateia. Isso eu acho importante também a gente trazer à tona, porque eu penso que vale muito um show só de instrumento, sabe? É muito legal. Vale um show só você, vale um show só o Vitor, vale um show você ter seu repertório, a pessoa ir lá assistir, curtir aquela música, né, aquele momento. E também assim um show no sentido de show mesmo, não barzinho, não restaurante, não onde a plateia disputa a arte com a comida, com a bebida, mas ela tá lá para assistir você. Ela veio para curtir a música, não é? Tem a atenção, né? A atenção sua. Exatamente. Eu já tive experiências. É muito triste assim o que eu vou falar, mas eu vou aproveitar o espaço. Já tive momentos que eu fui a restaurantes almoçar e lá no fundo do restaurante, quase atrás da churrasqueira, tava o tecladista. Tava lá ele com o seu teclado fazendo de tudo. Tocando de tudo que era possível tocar, e do lado dele eu olhei aquela pilha de pasta com música, né, com partitura, e tocando, e vai chegando pedido, toca isso, toca aquilo. E aí eu olhava as pessoas comendo, rindo, rolando, porque é um restaurante, né? E aí eu ficava olhando para ele e falava assim, nossa, gente, tem alguma coisa errada. Porque, tipo assim, o cara, ele tá dando um show. Só que ele tá perdendo pra picanha, pro macarrão, pra salada, entendeu? Parece que não é o lugar. Parece que um CD
funcionaria ali. Parece que um DVD funcionaria ali. Eu acho que aquele artista, aquele tecladista, ele é muito mais. Sim, ele precisa sem dúvida. Ele precisa do palco, da iluminação, ele precisa da plateia olhando para ele, sentindo o que ele está fazendo. Eu acho que a gente ainda tem que transcender um pouco isso. Exatamente. Não é? E trazer a plateia para assistir o artista. E você não tem que disputar com uma macarronada a sua música. E já pensou? Você recebe o pedido, você está ali tocando. Você recebe o pedido, você está executando a música. Na hora que você olha para a pessoa que te fez aquele pedido, ela está lá conversando, tomando uma cerveja. Dureza, né? Poxa. Eu lembro que nesse dia eu senti muito isso e eu vi assim que ele estava se desdobrando, porque realmente era muito pedido de música, as pessoas ficavam mandando pedido. E aí eu fiquei pensando no cérebro dele fritando. Porque, sei lá, eu sei que às vezes o teclado eletrônico, ele tem ali alguns arranjos que ficam programados, né? Mas ainda assim, ele não é totalmente sozinho. Tem que ter alguém ali pra tá... Ia da bossa nova pro sertanejo, pro axé, sei lá. Eu falei assim, meu Deus do céu, o cérebro da pessoa era muita coisa. E aquele lugar confuso, sabe, demais. Então, eu acho que, para boa... É engraçado isso que eu vou falar. Os museus, eles entenderam que as artes não tem como se misturar. É assim, é uma tela aqui, não sei quantos metros, outra tela, porque senão o espectador não consegue observar. Em volta da tela, da obra de arte, não pode ter nada, porque senão eu não consigo observá-la. Não tem como pôr uma tela, não dá para ver. Tem que ter espaço. E eu penso que isso que a gente está conversando agora é a mesma coisa. Exatamente, tem que ter um espaço onde você toca. E a gente vê você tocando, sem interferência, sabe? Sem ruídos. Isso. Sem pessoas roubando a cena. Para ter uma atenção, né? Claro, isso é muito importante. Legal, viu, João? Ô, Jefferson, eu agradeço imensamente. Você vai tocar mais. Você quer fazer uma improvisação agora? O que você acha? Você tocar alguma coisa aqui que vem na sua cabeça. De improviso? Vamos fazer? Porque daí eu fecho essa parte com você, aí a gente já vai conhecer mais alguns artesãos e depois a gente volta, continua o nosso show. Vamos fazer? Eu vou fazer então uma autoral. Ah, ótimo! Tá? Isso é ótimo. Isso também eu tenho conversado bastante com os cantores que estão vindo aqui. Já recebemos os Tangarás, recebemos a Carol, a Juliana, a Isa, o Danilo. E eu falo muito com eles assim, cadê a música autoral? Porque eu acho que também isso é um passo, quando você sai do cover. Não é? É claro que a plateia às vezes quer ouvir músicas famosas e tudo mais, tá tudo certo. Mas quando você cria uma música e você tem a chance de mostrar essa música para a plateia, isso é muito importante. Que música é essa que você vai mostrar? Olha, é uma coisa bastante brasileira, para te dizer a verdade, eu não coloquei nem nome ainda. Não tem nome. Não tem nome. Deixa nos comentários aí. Isso. Beleza? Você que está assistindo. Pessoal que vai dar o nome. Gostei. Você que está assistindo aí agora, que você vai ver o Jefferson, ele vai apresentar uma música que ele mesmo compôs, tá? Então, se você tiver uma ideia para um título, para o nome dessa música, deixa aqui. Se ele curtir, aí batiza essa música. Tá joia. Vamos lá, então? Fechou. Vai lá, Jefferson.